Mateus capítulo 17 está sendo o nosso ponto de partida, mas eu começo no meio para depois voltar ao início do capítulo. Capítulo 17, versículo 14. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 17, 14. E, quando chegara a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ou seja, o rapaz não era dono de si mesmo. Como muita gente não é dona de si mesma. A pessoa faz coisas que não dá para acreditar, mas é porque ela não é dona de si mesma. Era o caso dele. E ele levou o seu filho até Jesus. Jesus não estava presente, estava orando. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. É a revelação para nós. Talvez nós também estamos na geração incrédula. Por quê? Às vezes não queremos fazer como Jesus manda. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, ou que alguém falou, alguém ensinou. Aqui mesmo no capítulo 17, volta um pouquinho. Vê capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Às vezes é necessário você ficar sós com o Senhor, ficar um tempo, talvez 1 hora, 2 horas, depende do tempo. Eu falei que eu perguntei à reunião de pregadores, eu perguntei: pastor, responda para você, não responda para mim. Quando foi a última vez que você ficou 1 hora, só você e Deus, amando a Deus, adorando a Deus, pedindo direção, pedindo instrução, se envolvendo com Deus? Responda para você, porque se a pessoa não faz isso, ela não tem experiências. Nós vamos ver lá na frente que é muito importante a oração, é muito importante a comunhão. Você vai pegando aquela liberdade. O que vocês têm aprendido aqui conosco? Que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança, mas nós vamos ver algo mais ainda hoje, que a comunhão faz você conhecer o Senhor e ser conhecido dele. Nós falaremos isso na frente. Bem, continuando. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ninguém entende. Quando não está revelado, porque não temos que ficar especulando. Apesar de alguns estudos afirmarem, né, que isso aqui é uma visão do reino futuro. Porque o Moisés, a Bíblia é taxativa em dizer que ele morreu. Lembra quando Deus falou a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Isso Deus falou com Josué no capítulo 1 de Josué, né? E versículos 1 e 2. Então, a Bíblia fala que o Elias Elias foi arrebatado. Então, nós sabemos disso claramente. No segundo livro de Reis, capítulo 2, fala do arrebatamento de Elias. Então, o que os estudiosos dizem? Que ele representa o Elias, aqueles que no dia do Senhor estarão vivos e serão arrebatados. Moisés representando aqueles que morreram, mas que no dia do Senhor ressuscitarão. Tudo bem, boa explicação, mas não vamos especular, não vamos entrar nessa polêmica. Por quê? O Pedro entrou e vimos que não foi bom não. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O Pedro não sabia o que estava falando. Você sabe o que o Paulo disse? Citei recentemente, não vou nem ler, vai colocar ali, 1 aos Coríntios 2,14. Olha o que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, basta isso aqui. Eu não posso, com a minha mente, entenda bem, com o meu intelecto, eu não vou conseguir entender as coisas espirituais. Ali é só por revelação. Respeito os estudiosos, hermeneutas, intérpretes, entenda que dão essa visão aí de que é o reino futuro, tudo bem. Mas o Pedro, como natural, ele pensou: vamos ficar aqui no sereno, vamos ficar aqui nessa madrugada, vamos fazer uma cabana. Nem sabia o que estava falando. Aí diz a seguir, versículo 5: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. É a ele que temos, nós não temos que ser dirigidos pelo Pedro.
nem por homem algum. Nós temos que ser dirigidos pelo Senhor, pela palavra de Deus. Este é o meu filho amado, a ele escutai. Então nós devemos escutar o Senhor, prestar atenção, e às vezes os discípulos não querem. Voltando no capítulo 17, mas no versículo 18: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E se o demônio não fosse expulso? Então às vezes a pessoa quer, outro dia não tem demônio. Eu comentei com uma pessoa que colocou, não falando mal do irmão, mas dizendo, a verdadeira libertação, ou reunião de libertação, é a escola bíblica. Bem, depende. Leva o gadareno para lá. Quem é o gadareno? O gadareno era um personagem bíblico que estava com uma legião de demônios. Ele ia para uma escola bíblica? Não, ele precisava de ser liberto, ele precisou de ser liberto. Depois ele se assentou e ouviu Jesus. Então, precisa da libertação. Então, tem que expulsar demônios. Tem que fazer como Jesus fez aqui mesmo em Mateus 9. Mas eu vou terminar hoje em Mateus 17, que eu não terminei durante o dia com isso não. Mas Mateus 9, 32. Mateus 9, 32. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo endemoniado. Note que o homem era mudo, mas também endemoniado. Nem todo mundo é endemoniado. E expulso o demônio, o que aconteceu? Falou mudo. Então, se Jesus não expulso, não falaria. Nesse caso é necessário. O Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 10, vai dar aqui tudo uma explicação para nós. Capítulo 10, versículo 19. É bem conhecido no meio, vamos dizer assim, pentecostal. 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós temos autoridade sobre os demônios, serpentes, escorpiões e a força dele. Às vezes você repreende o demônio e às vezes só a ação dele, só a obra dele. Jesus vai nos mostrar isso aqui mesmo no livro de Lucas, em 2 episódios, que ele dá o mesmo tratamento. Uma hora ele expulsou o demônio, repreendeu, e uma hora ele repreendeu uma força do diabo. Vamos ver Lucas 4, 31. Agora vamos ficar um pouco mais no mesmo capítulo. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Você vê que Jesus ensinava. Olha a escola bíblica aqui. Mas tem que expulsar demônio, quem está precisando. E estava na sinagoga, atenção, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Note que era um homem com um espírito de um demônio imundo, mas ele responde no plural, como representando todo o inferno, representando todos os demônios. E disse, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não respondeu, ele queria dizer que Jesus, como Santo de Deus, não poderia estar aqui, mas isso eu explico na frente também. Vamos continuar a leitura, diz assim, e Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por meio da terra, por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e saem. Pessoal, que coisa, que autoridade que ele tem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantando-se logo servia-os. Você vê agora? Foi a mesma, o tratamento foi o mesmo, mas não era aqui uma possessão. Na sinagoga, o homem era uma possessão, a sogra de Pedro era possessão? Era uma ação do diabo, não era uma. Então você tem que saber separar. Quando entenda bem, uma possessão, ou quando é uma ação do diabo. Pode acontecer conosco.
estou com febre, estou com coisa, eu repreendo. Tomar o remédio não tem problema nenhum. Mas eu vou estou falando no mundo espiritual, repreendendo, é ação. Então, ou repreendo o demônio, ou ação do demônio. 40, e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Basta, muitos. Muitos não são todos. Então nem todos têm demônio, mas quando tem que expulsar. Não podemos generalizar para cair no ridículo. Eu conto um caso que parece cômico, 2 casos que parecem cômicos. Um foi com uma irmã minha. Ela foi na igreja nossa, entenda, na hora da oração, os obreiros impôs das mãos, e ela disse: Jaime, o rapaz colocou a mão na minha cabeça, mas ele falou tanto nome de demônio, demônio daqui, demônio da cachoeira, do cemitério, não sei mais de onde, sai, e falava nomes de demônios, que ela falou para mim: Jaime, eu quase que abri os olhos e falei: moço, não tem tudo isso não. Era muito demônio para uma pessoa só, entenda? Mas não é, porque é uma coisa que a pessoa faz. Claro, eu estou orando, ou fazendo uma oração coletiva para todos aqui, tudo bem. Mas quando eu oro individualmente, só se for revelação, senão eu até, de vez eu levantar, eu derrubo a pessoa. Quantas vezes uma pessoa, pastor, já fui no tal lugar, me revelaram, mas, irmão, se revelou, por que não desfizeram o trabalho? Não é que o pastor estava orando e ela achou que aquilo era para ela, creio dessa maneira. Então, você vê que tem situação que tem que realmente expulsar o demônio, mas cuidado para não cair nesse ridículo, que de muitos sai um demônio. Não são todos que estão com uma possessão, às vezes é uma ação do diabo somente. O outro caso é a mãe de um pastor, que ela também na nossa igreja, não estou falando mal de igreja nenhuma, ela ficou com dor de cabeça do trabalho, e ela era obreira, disse: irmão, fulano, ora por mim que eu estou com uma dor de cabeça. Ele colocou a mão, ficou tão entusiasmado, começou a mandar demônio sair, no final ele foi: sai do marido dela também. Ela abriu os olhos e disse: irmão, eu sou viúva, não tenho ninguém, só se for revelação, mas não é que eu já está na glória, já foi embora. Então temos que tomar cuidado, mas temos que fazer conforme Jesus mandou. O caso, nós vamos para João capítulo 10, aí vai começar a clarear bem o título que eu falei: ouvindo a voz do Senhor, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? É Jesus. Mas não parece contraditório, porque Jesus fala no versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Se ele é a porta, como é que ele entrou pela porta? Nós explicamos. Ele é a porta, entenda, para o novo nascimento, para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 3 disse que aquele que não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. Agora, entrar nesse mundo, Jesus entrou pela porta. Como é que ele entrou pela porta? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós, nascendo de uma mulher. Nasceu de quem? De Maria. Mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele não era filho de José. No sangue de José não deu sangue para ele. Ele foi até o brinco, né? Se a moça chega em casa e diz: olha, o que aconteceu com Maria está acontecendo comigo. Ou ela está ruim da cabeça, está no pecado, que não existe, não tem outra Maria, não vai ter outra Maria, pode ter certeza que não vai existir outra Maria. Maria cumpriu a missão dela, que foi realmente, ela teve e virgem, nunca tinha sido tocada por homem algum, foi obra e graça. Então Jesus teve que entrar pela porta. Quando lá atrás, lembra do Lucas capítulo 4, que o demônio diz: que temos nós contigo, vês atormentados, bem sei quem és, o santo de Deus. Quer dizer, não pode estar aqui. Não, Jesus entrou pela porta. O diabo não entrou pela porta. Missionário que conta uma história que numa igreja tradicional, um demônio se manifestou no meio da reunião. E o pastor não tinha prática de expulsar demônios, mas era um homem de Deus e tinha conhecimento bíblico. O demônio manifestou e ele disse: o sangue de Jesus tem poder. O demônio deu uma gargalhada: é, seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Ele disse: cala-te, mentiroso. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Porque nenhum de nós existíamos antes.
Não tem esse negócio. Quer ver a criança pergunta, como é que eu era antes? Eu era uma estrelinha que está no céu. Não, nós existimos na concepção, não existíamos, entenda? Podíamos existir no plano, entenda? No sonho do papai, da mamãe, até no sonho de Deus. Mas isso é bem claro, meu irmão, nós existimos com a concepção. Agora, Satanás é um espírito, mas ele não se fez carne, ele não tem carne, não fez. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. O único que se fez, entenda bem, anjo não tem sangue, não tem nada, o único que se fez carne, porque ele tinha que morrer. Então na cruz, aí ele foi e tomou o nosso lugar. Quando ele não tinha pecado nenhum, o salário do pecado é a morte, o homem tinha que ir à cruz, mas não tinha um justo sequer. Então o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, morrendo a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus levou os nossos pecados, se separou do Pai, venceu a morte, venceu o inferno. Quando você crê nisto e fala de coração, Senhor Deus, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que ele ressuscitou vencendo a morte e o inferno, me salve. Isso é o dom do arrependimento, que você quer uma mudança. Aí o Espírito Santo vem sobre você e você é recriado. Aí você entrou pela porta, que é o novo nascimento, que é em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, mas, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está explicado. Então, ele está dizendo aqui, vamos voltar no versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Será que nós conhecemos, irmão? Como é que nós conseguimos isso? Com a comunhão, meu irmão. Lendo a Bíblia Sagrada, comunhão com Deus, oração, é verdade. Isaías capítulo 1,3, ele coloca aí que eu preguei recentemente, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Verdade, o cachorro conhece o seu dono, faz festa quando ele chega, chegar o estranho, às vezes você vê lá um pitbull, um rottweiler, um pastor alemão, né? Aquele cachorro está lá, fica no quintal, chega o dono, mas ele lambe aqui, já viu? Vai, pula em cima, né? Quando é grandão ainda. Eu lembro que eu ganhei uma vez um pitbull, que depois não fiquei, que eu tinha um filho, um dos meus filhos era pequenininho, e ele vinha assim, com a brincadeira dele, jogava ele assim, jogado no chão, eu disse, vou machucar a criança. Ele teve que deixar para um parente para criar. Mas o que eu estou falando, então, o cachorro conhece. Tem uma raça de cachorro, esse é pequeno, que ele se alegra tanto que chega até a molhar o chão. De tanta alegria quando ele vê o dono, quando ele vê quem é o dono dele, quer dizer, o conhecido. A criança, veja, o papai, quando a mamãe está grávida, a esposa está grávida, o papai vai lá, cadê o neném do papai? E brinca, né? A criança mexe, aí a mãe diz, conhece tua voz, começa a se mexer todinho, é o papai, é o papai, e tudo bem. Mas o que eu estou falando? E nós? Não conhecemos, não ouvindo, olha o que ele diz no 5 agora, mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas nós estamos seguindo. Vem o estranho às vezes vestido, aí sim, vem vestido como lobo, mas vem vestido como ovelha, mas é lobo. Mas olha a diferença do lobo para qual é o som, o balido da ovelha, o uivado do urso, do lobo, quer dizer, é diferente, mas nós não conhecemos isso. Por quê? Porque nos falta a comunhão. Vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? Mateus 17, agora a matéria que eu não dei nos outros cultos, eu parei sempre aqui comentando essa parte, nós paramos aqui no versículo 18, Mateus 10, 18, agora vamos para o 19, capítulo 17, desculpa, Mateus, capítulo 17, versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, temos que nos aproximar em particular, porque não podemos nós expulsar? Aí você pode questionar, Jesus, eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo? Aí ele vai te ensinar. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Vocês não me ouviram, vocês não pararam, vocês estão me ouvindo muito pouco. Vocês estão prestando atenção pouco naquilo que estou falando, por causa da pequena fé.
Porque como um grão de mostarda, porque se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quer dizer, não colocam a fé em ação. Eles não fizeram, eles ouviram, mas não obedeceram. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Lembra que eu falei da oração? Ficar em particular e conversar com ele. Você então começa a conhecer a voz do Senhor. Você ouve a pregação e você sabe. Eu sempre digo aqui, eu prego, mas quem fala é o Senhor. Você começa a ouvir a voz da palavra de Deus. Você começa a entender as Escrituras. Você começa a entender a palavra. Pode chegar uma pessoa, mas com uma eloquência tremenda, com uma capacidade tremenda. Se não é de Deus, que ele vai machucar você. Você sabe, você conhece a voz, entenda bem do Senhor. Sabe que aquele ensino, aquela pregação não vem de Deus. Aquilo é uma coisa, quer dizer, do homem, pode ser bonita, cheia de virtudes, né? Cheia, vamos dizer assim, de regras até mesmo, mas não é revelação de Deus. Nós precisamos que a igreja de Cristo acorde, que você seja uma pessoa mais próxima do Senhor, que faça como João, Pedro e Tiago, fique a sós com o Senhor, como os discípulos, em particular. Você pode perguntar: Deus, eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo crescer, eu quero uma comunhão maior contigo, quero me envolver mais, e ele vai, aí você vai passar a conhecer a voz dele, você vai ser uma pessoa conhecida no altar. Mas tem gente que quase não vai no altar. Lembra que eu perguntei, quanto você ficou 1 hora? Mas 1 hora também é demais, né, pastor Jair? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Tem exame que você vai fazer que às vezes demora, irmão. Tem exame que é rápido e é necessário, você tem que fazer. Tem gente que às vezes tem que ficar internada para fazer exames. E para a oração, a pessoa não quer. Se envolva com Deus, acorda, desperte, você vai crescer muito, muito mesmo, mas não vamos deixar de fazer o que Jesus mandou. Se tem demônio, temos que expulsar. Mas como é que você consegue? Com comunhão. Aí você ouve a voz do Senhor, sabe o que fazer, eu sei o que eu vou fazer com isso. É como aquele bom médico estudou e ele sabe o que fazer. Verdade, um homem um dia me contou, a esposa dele foi diagnosticada, começou um tratamento penoso, entenda bem, ele sentiu de procurar um especialista e foi procurar do assunto. O especialista disse: olha, eu respeito o colega lá, mas ele se enganou, porque se for isso eu rasgo o meu diploma. Quer dizer, um homem que estuda, e nós com Deus. Vamos nos envolver, vamos crescer na graça e você vai ter uma liberdade maior com Deus. Quando vier, eu já sei o que eu vou fazer, o meu Deus me dirige. E se não souber, você vai perguntar: Senhor, como é que eu vou agir aqui? Como é que eu devo agir? Qual é a direção que o Senhor está me dando? Sempre é bom perguntar ao Senhor, e você vai ser uma bênção para você, para a sua família, para a igreja, para a sociedade.